o que é que você responderia a quem pudesse dizer que com 3 semanas de Brasil e você escreve um livro, não é? Ok, então eu vou dizer algumas das minhas defesas. E isso, lá está, é uma coisa que a pessoa dentro do Brasil não sabe. A cultura brasileira inunda Portugal há décadas. O brasileiro não sabe disso. O brasileiro não sabe que o português vê telenovelas brasileiras há mais de 40 anos. Portanto, o brasileiro não sabe... Crente não pode ver telenovela aqui no Brasil, é pecado. Crente. E deixa-me contar-te vou-te contar uma história. Nos anos 80, quando vinha um missionário do Brasil para Portugal, as coisas mudaram. Eu tento explicar um pouco isso também no livro e já no blog falei sobre isso. Quem vem para Portugal sabe do que eu estou a falar. Nos anos 80, o brasileiro, quando chegava a Portugal, era um rei. Porque não havia muita imigração brasileira e porque quando um brasileiro chegava a Portugal era o mundo da televisão a chegar a Portugal, porque nós víamos as novelas brasileiras. Portanto, era um pouco como um americano quando chega. A sensação que tu tens quando um americano chega, tu sentes, uau, entrei, é como a Rosa Púrpura do Cairo, o filme do Woody Allen, em que eles entram para dentro do ecrã, da tela, de cinema. É o contrário, é a tela entra para dentro da tua vida. Que é isso que, por exemplo, os americanos muitas vezes não têm a noção quando saem dos Estados Unidos. A relação não é neutra com o americano, porque a cultura americana é a cultura que se popularizou. E nesse sentido, o brasileiro também não tem a noção que o português, somos poucos, somos 10 milhões, 11 milhões, mas nós entendemos, por exemplo, uma coisa que é um choque. Nós compreendemos quase tudo o que um brasileiro diz. Nós morremos por dentro quando nos apercebemos que vocês não compreendem aquilo que nós dizemos. É a pior coisa que tu fazes por um português. Porque o nosso orgulho está na língua, está em nós acharmos isto é nosso. E quando um brasileiro arregala os olhos, que é aquilo que acontece quando eu começo a falar. E eu estou a falar devagar. Hein? Eu contigo estou a falar devagar. Sempre que um brasileiro faz assim, quando houve um português a falar, o português morreu por dentro. Morreu por dentro. Morreu por dentro. Porque eu penso assim, que ingratidão. A língua, nós que levamos a língua, nem nisto somos compreendidos. E, portanto, o que é que acontece? Há aqui uma grande disparidade na relação cultural, que é, o Brasil chega cá, e eu ia-te contar essa história. Um missionário brasileiro chegava a Portugal, era tratado como um rei. Porquê? Porque era o mundo das novelas a vir ter connosco. E uma vez isto aconteceu. Chegou um casal missionário, nós estávamos no acampamento Batista, em Água de Madeiros, em Portugal, onde os batistas, repara, como Portugal é pequeno, há um acampamento batista, não é? No Brasil, se eu fosse contar os acampamentos batistas, não sei, devem ser muitos. Em Portugal há um. E esse casal acaba de chegar do Brasil e nós, miúdos é crianças, vemos novelas todos os dias, porque lá está, em Portugal não há divisão, o batista ouve música secular, vê tudo, não é como no Brasil. Em Portugal o pessoal goza a vida. E então, o que é que nós pensámos? São brasileiros, nós vamos falar-lhes do Brasil que conhecemos, que é as novelas. Então, o casal missionário chega e as crianças vão, uau, e aquela novela assim. E eles ficam horrorizados por compreenderem que os crentes batistas viam novelas. E nós a julgar que estávamos a prestar a maior homenagem, a falar do rock santeiro, e da Viúva e da Perpétua e do Senhorzinho Malta, e eles horrorizados. E repara, e é aqui que é preciso ter um bocado de cuidado, porque a cultura tem importância. O que é fácil para o brasileiro que chega e fica horrorizado? É ele ser logo legalista. Não pode, crente não vê novela. Atenção, eu hoje não vejo novelas, eu não eduquei os meus filhos a verem novelas, porque de facto cheguei à conclusão que não é grande coisa para se ver. Mas quando o missionário não compreende a diferença cultural e cede logo à tentação do legalismo, ele não vai compreender o país para onde veio. Ele está a não querer compreender o país para onde veio. Portanto, há aqui uma tarefa que tem de ser feita. Portanto, eu já não sei de onde é que vinha a pergunta, mas isto para te dizer, o português... Já me perdi. Mas o português compreende... Portanto, o mundo brasileiro em Portugal é um mundo que já existe há muito tempo, percebes? E, portanto... já sei. Porque tu me perguntaste qual é a tua autoridade com 3 semanas para falar do Brasil. E o que eu te diria é verdade que eu só estive 3 semanas no Brasil, mas eu, por ser português, eu conheço o Brasil antes de ti, Iago. Porque tu nasceste em quê? Em 2007? Me respeita, foi em 2005. Não, brincadeira, em 92. Meu irmão,
Eu, em 1980, já estava a ver a Gabriela, ok? E, portanto, Água Viva, Vereda Tropical, Guerra dos Sexos, Rock Santeiro, A Pedra última sobre novela que eu Pedra, assisti foi O Clone. Sassaricando. Meu irmão, tu ainda não tinhas nascido no Brasil e eu já conhecia o Brasil, ok?